Bom dia a todos os irmãos que nos assistem, todos os irmãos que a gente está podendo entrar na sua casa nessa manhã. Que alegria, mais um domingo, mais uma manhã diante de Deus para nós celebrarmos juntos. Não existe nada melhor do que podermos celebrar ao Senhor juntos, distantes, porém juntos, como nós temos dito em cada transmissão, na unidade do Espírito, no amor de Deus e na comunhão que nós temos em Cristo Jesus. Com muita alegria que a gente inicia essa transmissão nesta manhã, que Deus possa falar com você em cada momento dessa nossa transmissão, que o Espírito Santo possa estar aí no teu lar como está aqui conosco e falar ao teu coração de uma maneira especial. Quero te convidar para você fechar os seus olhos, se você pode fechar os seus olhos nesse instante e orar comigo, agradecendo a Deus por mais uma semana que se inicia, pela graça, pela bondade e pela misericórdia do Senhor. Oremos então. Deus, obrigado, Senhor. Nós te damos graças por mais uma semana, Senhor, que se inicia, por mais um domingo, Deus, em que nós temos a liberdade de, através dessa transmissão, chegarmos até o lar e ao coração de cada irmão que nos assiste, de cada pessoa que nos vê, que nos ouve, e daqueles que posteriormente também nos ouvirão, Senhor Deus. E nós te damos graças, Senhor Deus, pela tua boa vontade, Senhor Deus, e pela tua graça, Senhor, concedida e derramada a cada um de nós. Nós oramos, Senhor, para que esta manhã, Senhor Deus, seja uma manhã de graça, Senhor Deus, seja uma manhã, Senhor Deus, em que o teu Espírito Santo esteja falando com cada um de nós, seja através dos cânticos, através da ministração da tua palavra, no pouco tempo que nós vamos passar aqui juntos, Senhor, chegando ao lar dos nossos irmãos, que o teu Espírito Santo possa ministrar ao coração de cada um deles. Obrigado, Deus. A ti seja honra, a ti seja glória, a ti seja todo louvor, hoje e para todo sempre, Senhor. Assim nós oramos e no nome de Jesus nós te agradecemos. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor juntos nessa manhã. Começar em mim, Senhor, quebra corações. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. A começar em mim, sejamos todos um, como tu és em nós. Declaramos mais uma vez: a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição.
graça e misericórdia. Tua vida é a grande razão do meu existir. E como eu te amo, meu Senhor e Rei. Toda honra e glória sejam a ti. Tu és Deus. E misericórdia, tua vida é a grande razão do meu existir. E como eu te amo, meu Senhor e Rei. Toda honra e glória sejam a ti. E misericórdia, tua vida é a grande razão do meu existir. E como eu te amo, meu Senhor e Rei. Toda honra e glória sejam a ti. Santidade, pois minha vida é um projeto de Deus e nada pode mudar. Tem anjo aí também. Levantarei as minhas mãos no santuário e verei a tua glória, meu Senhor, amado e mestre, pois tu és digno de adoração. Aleluia! E com os anjos quero ser iluminado na beleza da tua santidade. Minha vida é um projeto de Deus e nada pode mudar. A tua vida, pois tua vida é um projeto de Deus e nada pode mudar. A nossa igreja, pastor, aleluia. A nossa igreja é um projeto de Deus e nada pode mudar.
Aleluia! A nossa vida é um projeto de Deus. A sua vida é um projeto de Deus. A nossa igreja é um projeto de Deus. E foi o próprio Cristo que declarou que sobre Ele seria edificado a igreja do Senhor, e as portas do inferno jamais prevaleceriam contra ela. É por isso que eu e você que está aí nos assistindo, podemos declarar que em Cristo nós somos mais do que vencedores, somos vitoriosos em todas as coisas. Eu quero nesse instante passar alguns avisos que nós temos dado em cada transmissão nossa, tentarmos ser bem objetivos aqui. Em primeiro lugar, falarmos que estamos recebendo ou continuamos recebendo as doações de alimentos, de materiais para distribuirmos às comunidades que necessitam do nosso apoio. Se você tem interesse, procure um dos nossos pastores, interesse em fazer alguma doação nesse sentido, procure um dos nossos pastores, mande uma mensagem a um dos nossos pastores, e nós vamos estar recolhendo esses materiais, esses alimentos, para podermos distribuir a outras pessoas. Como nós dissemos na transmissão da semana passada, nós já fizemos isso atendendo alguns irmãos, atendendo algumas pessoas, e toda ajuda é sempre bem-vinda para nós suprirmos a necessidade daqueles que estão precisando nesse momento tão difícil em que muitas vezes estamos passando. Em segundo lugar, nós temos falado muito a respeito das nossas contribuições. Você já deve ter acesso aí aos nossos dados bancários. Vai aparecer para você a agência, a conta corrente da igreja, nosso banco é o Banco Regional de Brasília. Você que deseja ofertar, você que deseja dizimar e continuar contribuindo com esta obra, que apesar de estarmos com as nossas atividades suspensas, os nossos cultos não estão acontecendo publicamente, estamos fazendo essa transmissão online para você, mas os nossos compromissos continuam, os nossos desafios continuam, e se você quiser então contribuir com esta obra, os dados bancários estão aí, você pode fazer a sua transferência, o seu depósito, e eu creio que vai ser bênção para a igreja e vai ser bênção também na sua vida. Continuamos clamando e chamando toda a igreja, convocando toda a igreja para nós continuarmos em oração pela nossa nação, oração pelas nações que estão ao nosso redor, as nações de todo o nosso planeta, de toda a terra. Oremos para que Deus possa estender a sua mão sobre cada uma dessas nações. Nós sabemos que são tempos difíceis, dessa enfermidade que tem alcançado todas as nações, ou uma grande parte das nações, e nós queremos orar para que Deus estenda a sua mão e tenha misericórdia, e que esse mal cesse e que isso possa ir embora o quanto antes. Convocamos você para que juntos nós possamos orar, não só pelo nosso país, mas por outras nações também, e clamarmos ao Senhor. Oremos pelas nossas autoridades, oremos pelo nosso governo federal, pelos governos estaduais, oremos pelo poder executivo, pelo poder legislativo, pelo poder judiciário, para que Deus estenda a mão sobre cada um dos poderes constituídos e das autoridades constituídas por Deus nessa nação, dando sabedoria, dando graça, dando direção em todas as coisas. E um pedido especial é que nós não deixemos de orar, irmãos, pelos nossos irmãos, por aqueles que fazem parte desta igreja e por aqueles que não fazem parte desta igreja, mas que os pedidos de oração têm chegado até nós, pessoas que estão enfermas, não somente em específico por alguma enfermidade relacionada ao Covid-19, mas também por diversas enfermidades ou por internações, questões que chegam até nós no dia a dia, e eu te chamo para nós orarmos por cada uma dessas pessoas e clamarmos, intercedermos para que Deus estenda a sua mão poderosa sobre a vida de cada um. Esses são os nossos avisos. Que Deus possa te abençoar nessa manhã. Logo mais à noite nós estaremos com a nossa transmissão também, às 19 horas do nosso culto de celebração, e é uma bênção a gente estar junto. Passe essa mensagem a outras pessoas, passe esse nosso link do nosso canal a outras pessoas, para que outras pessoas também possam ser abençoadas em todas essas mensagens e transmissões para a glória de Deus. Esses são os nossos avisos. Vamos cantar mais uma canção antes de
termos um tempo precioso da palavra de Deus. O teu cuidado, Senhor, é a prova do teu grande amor. Tu és fiel, tu és zeloso, e as tuas misericórdias não têm fim. O teu cuidado, Senhor, é a prova do teu grande amor. Tu és fiel, tu és zeloso, e as tuas misericórdias não têm fim. Cristo, tua presença em mim, como posso eu descrever? É a força da minha vida, é a graça imerecida. Cristo, tua presença em mim, como posso eu descrever? É a força da minha vida, é a graça imerecida. O teu cuidado, Senhor, é a prova do teu grande amor. Tu és fiel, tu és zeloso, e as tuas misericórdias não têm fim. O teu cuidado, Senhor, é a prova do teu grande amor. Tu és fiel, tu és zeloso, e as tuas misericórdias não têm fim. Aleluia. Cristo, tua presença em mim, como posso eu descrever? É a força da minha vida, é a graça imerecida. Cristo Jesus, Cristo, tua presença em mim, como posso eu descrever? É a força da minha vida, é a graça imerecida. O teu cuidado, Senhor, é a prova do teu grande amor. Tu és fiel, tu és zeloso, e as tuas misericórdias não têm fim. O teu cuidado, Senhor, é a prova do teu grande amor. Tu és fiel, tu és zeloso, e as tuas misericórdias não têm fim. Tu és fiel, tu és zeloso, e as tuas misericórdias não têm fim. Tu és fiel, tu és zeloso, e as tuas misericórdias não têm fim. Aleluia, Jesus. Amém, meu irmão? Que bênção termos um Deus que cuida de nós, um Deus que vela por nós, um Deus que sempre tem um carinho especial. Eu creio que comigo e com você também. Nesta manhã vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Nesta manhã de domingo, eu creio que você já passou uma semana, mais uma semana com a graça do Senhor. Eu queria, nesta manhã, ler com você um texto bíblico, está lá em Tito, capítulo 2, versículo 12, somente um versículo, e eu queria falar um pouco nesta manhã sobre vivendo no tempo presente. Eu creio que é uma mensagem que Deus tem falado muito no meu coração. Eu não sei como é que está aí a sua casa, como é que estão as coisas aí dentro da sua casa, mas como deveremos viver neste tempo. E Tito, capítulo 2, versículo 12, diz assim:
educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Amém? Você pode dizer amém? Meu irmão, a pergunta é: como você tem vivido esses dias? É verdade que há recomendações do Ministério da Saúde para todas as famílias, não somente aqui no Brasil, mas são recomendações para todas as pessoas diante dessa pandemia. Agora, veja bem, uns são a favor do isolamento social, outros não. Uns são a favor de um certo medicamento, outros não. Ou seja, o que vemos aqui, meus irmãos, é que não existe ainda uma matéria absoluta sobre este assunto. Eu não estou aqui para defender nenhuma corrente, apenas eu queria, com base nesse versículo, considerar como o cristão deve viver a vida cristã neste tempo presente. E a minha tônica está relacionada à graça de viver pela fé em Cristo Jesus. Como é que você tem vivido como servo do Senhor? Como é que você tem vivido como serva do Senhor? Como é que você tem vivido nesta época? Há duas palavras, meus irmãos, relacionadas ou associadas à fé. A primeira é ortodoxia, que é a crença correta. E a segunda palavra é ortopraxia, que é a vida correta. Para entender o que estamos vivendo, é preciso que a gente trabalhe sobre essas duas palavras, tanto a ortodoxia como a ortopraxia. Para ambas as palavras é necessário ter fé. A diferença está no objetivo ou no objeto da fé. Por exemplo, a fé está em você mesmo, nas suas considerações, naquilo que você acha o certo, ou a sua fé está baseada em Deus. Essa é toda a diferença entre a ortodoxia e a ortopraxia. Parece que a nossa sociedade vive mais em torno da ortopraxia. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que aquilo que a pessoa deseja, aquilo que é bom e aceitável, é o que todos nós queremos para a nossa sociedade. E por isso aí essas formas de pensamentos e ideologias. Sabe qual é o problema, meus irmãos, dessa visão? O problema é que perdeu-se o senso do sagrado na ortopraxia, da comunhão entre os irmãos, do conhecimento de Deus por meio da Escritura. Esse é um grande problema que nós precisamos atentar. O nome, inclusive, que se dá para este movimento, inclusive dentro da igreja, é chamado Igreja Emergente. Você já ouviu falar sobre Igreja Emergente? Igreja emergente é uma igreja que de repente surgiu como um movimento cristão no final do século XX, início do século XXI, que tem como objetivo atender ao ser humano de acordo com as suas necessidades pós-modernas. Esse é o movimento. O problema desta visão é que se perde o absoluto da fé, procurando assim desconstruir valores e costumes da fé cristã. Esse é um grande problema do movimento. Muitos desiludidos com a igreja organizada preferem a vivência correta, a ortopraxia, do que a doutrina correta, a ortodoxia. É muito interessante nós vermos isso. Esses estão mais preocupados com o ouvinte do que a mensagem. Estes estão mais dispostos a adorar a Deus, mas não aceitam as palavras escritas numa página como a regra de fé e prática. São pessoas assim que nós vemos, desejam um evangelho adaptável ao mundo. Para estes, qual a importância de Jesus ter nascido de uma virgem? Veja bem, José poderia ser o pai de Jesus e não mudaria nada. Para estes, alguém pode provar o nascimento virginal? Esta é a igreja emergente. O importante é o amor de Deus, que aceita todos e a tudo. Agora a pergunta é: o amor de Deus aceita tudo? É interessante nós vermos isso. Olha só, Jesus foi um bom homem, mas porque Deus o que muda? Sigamos os seus ensinamentos. É isso, meus irmãos, que esta visão trabalha. Agora precisamos, meus irmãos, voltar para as Escrituras, porque estes defendem que devemos valorizar as pessoas, as obras, não a fé, porque até mesmo a fé é subjetiva.
Diante deste quadro, o que a igreja deve fazer? Aqui, meus irmãos, está a grande tônica quanto à sua ortodoxia, quanto ao seu ensino correto. Será que temos tido o ensino correto? O que a Bíblia nos ensina? Eu creio que, como igreja, fomos chamados para fora do mundo, não para o isolamento. É verdade que precisamos estar em casa. Eu sei que há uma grande defesa para a diminuição da disseminação do Covid-19 e isso tem que haver através do isolamento social. É muito importante. Isso é muito importante, mas o isolamento social não quer dizer isolamento de comunicação. Você está entendendo? Como cristãos, jamais devemos nos olvidar da mensagem que traz esperança. Por isso que mesmo à distância é possível se comunicar, aprender, praticar, e por isso que estamos aqui chegando na sua casa. Queremos que você continue aprendendo de Jesus, continue praticando Jesus, e isso é importante na nossa vida. Em Lucas capítulo 24, versículo 47, a Bíblia afirma que se deve começar por Jerusalém, pregando arrependimento, pregando fé, pregando o quê? Doutrina, palavra do Senhor. A mensagem de Cristo deve chegar a todos, como esperança nesta época, esperança de vida. Muita gente aí fica computando as mortes diárias que acontecem. Por que não falarmos da esperança da vida? É importante nós notarmos isso. Jesus não ora, inclusive, para que sejamos livres do sofrimento, mas na palavra de Deus, Jesus ora para que sejamos livres do mal. Isso é muito interessante. João capítulo 17, versículo 15, Jesus faz um pedido ao Pai: Pai, eu não peço que os tires do mundo, e sim que os guardem do quê? Do mal. Enquanto estivermos no mundo, estaremos suscetíveis ao mal. E nós vemos o que está acontecendo aí. Foi por isso que Jesus orou para sermos guardados do mal, do perigo, dos labores, aborrecimentos, doenças. Hoje em dia, todo mundo preocupado com quem vai falar na rua. É claro, devemos ter cuidado. E Jesus ora dessa forma. O que isso quer dizer? Muita gente confunde e diz assim: olha, Deus tirou Israel do Egito porque eles estavam sofrendo. Não. Deus tirou Israel do Egito não somente por causa do sofrimento deles. Eu creio que Deus tirou Israel do Egito e eles não foram enviados primeiramente para Canaã, porque se for só sofrimento, vamos resolver o sofrimento. Vai para Canaã, para a terra que mana leite e mel, e resolvida a situação. Mas não foi para isso. Eu creio que quando Deus tirou Israel do Egito, o primeiro lugar que Deus queria que eles fossem foi para o Sinai. Por que o Sinai? Porque lá no Sinai eles estariam aprendendo sobre a lei de Deus. Isso é importante, querido irmão. Para não entrarem em tentação e serem destruídos, precisariam aprender como viver corretamente e desfrutar todo o bem na terra da promessa. Eles precisavam aprender sobre quem é Deus. Isso é ortodoxia. No contexto lido aqui de Tito, meus irmãos, Paulo escreve a Tito porque ali havia uma igreja grega que precisava aprender a viver de forma correta. Por isso, basicamente, Paulo ensina como eles deveriam viver no presente momento como servos de Cristo Jesus. Você tem aprendido a viver? É preciso que aprendamos. E é interessante que no início desse versículo há uma expressão que diz o seguinte: educando, e a palavra educar significa treinar, disciplinar. Amém. É preciso, meus irmãos, um treino, é preciso um educar, para quê? Para vivermos nesse presente século. Isso quer dizer que para viver este tempo preciso, mesmo dentro de casa, na rua, no trabalho, seja o que estiver fazendo, precisa fazê-lo com disciplina que vem por meio da graça do Senhor. Amém. A graça nos ajuda a viver nesta era presente de maneira sensata, justa e piedosa. Você tem vivido assim? Não é suficiente, meu irmão, minha irmã, renunciar ao pecado e aos maus desejos. Somente isto não é o ideal. O ideal é que devemos viver uma nova vida em Deus.
Então, como se vive de maneira sensata, justa e piedosa? Em primeiro lugar, precisamos ver o que Paulo quis dizer neste texto. Viver de maneira sensata tem a ver, sabe com quem? Com você mesmo. Sabe por quê? Porque a declinação da palavra sensato é sobriamente. Isso quer dizer que Jesus capacita o homem a viver de forma sóbria. Sóbria, ou sóbrio é aquele que tem tudo sob controle. Sobriedade. Como que devemos viver sobriedade? Ele não permite que desejo algum ocupe este lugar. Ele é sóbrio. Eu vejo tantas pessoas desesperadas. Às vezes a gente sai e tem que ir no mercado comprar alguma coisa, e as pessoas estão assim com medo de tudo, e de repente perde até o senso de razão. Não, Deus quer que venhamos viver de maneira sóbria. É claro que você tem que se cuidar, se proteger, mas tudo isso com sobriedade. Assim que devemos viver. Qualidades de um caráter íntegro e sóbrio como servos do Senhor. É isso que Deus espera de você. Você tem sido assim? Você tem procurado viver assim? Você tem desejado viver dessa forma? Hoje precisamos resgatar valores do homem e da mulher segundo o padrão bíblico. Olha comigo, Tito capítulo 2, versículo 2 e versículo 5 diz assim: quanto aos homens, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. E ainda diz: quanto às mulheres, que sejam sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas, sujeitas ao marido. Opa, quem é que fala sobre isso hoje em dia? O ensino bíblico, a palavra do Senhor, nos ensina a viver de forma sóbria. Procura a Escritura Sagrada. Precisamos resgatar esses valores perdidos numa sociedade que busca mais a ortopraxia. Você tem demonstrado esta sobriedade, este caráter íntegro neste tempo? Ou você está preocupado com todas as coisas aí e está perdendo o sono e o controle de si mesmo? Segundo lugar, não somente o apóstolo Paulo diz que devemos viver de forma sóbria, mas também devemos viver de forma justa. E aqui, quando fala de viver de forma justa, tem a ver com o próximo. É interessante nós vermos isso. É de acordo com a lei da retidão. Esta atitude nos permite dar a Deus, como aos homens, o que lhes corresponde. É isso que o texto está dizendo. Deve-se ter uma atitude justa para com todos os homens. Mas isto só é possível pela orientação do Espírito Santo. Ser justo. Queremos, bem da verdade, queremos a todo preço salvar a nós mesmos, mesmo que para isso tenhamos que ser injusto com o próximo. Quem já fez isso? Muitas vezes tem dito o que deve ser feito aí, e algumas pessoas têm feito além do que se deve. Por exemplo, está faltando gás, aí todo mundo compra gás. Está faltando máscara, todo mundo compra. Álcool gel, todo mundo compra. E a gente esquece que existe o próximo. A gente esquece que existe o outro. Quem é que nesta época tem deixado de olhar um pouco para si mesmo e olhado para o outro? Sendo justo, sendo abençoador. Nós precisamos disso, meus irmãos. A Igreja Nova Vida tem procurado fazer isso quando convida você a trazer cestas básicas, pessoas que estão precisando. Será que você tem feito isso de uma proporção menor lá dentro da sua casa, ou você conhece alguém que está precisando, passando necessidade? É preciso que venhamos atentar para isso. Em terceiro lugar ainda, o texto diz: viver não somente de forma sóbria, não somente de forma justa, mas também viver piedosamente. E viver piedosamente tem a ver com Deus. É interessante como o apóstolo Paulo trabalha isso. Ele fala primeiro consigo mesmo, depois fala com o próximo, e depois ele dá ênfase para Deus. Por quê? Porque a palavra piedosamente quer dizer submissão àquilo que crê. Amém. Viver piedosamente é estar atento que a vida não tem sentido sem um Senhor glorificado que reina sobre tudo. Nesse sentido, tudo o que faço está atrelado nos meus deveres para com Deus, por meio da graça.
Então veja bem, eu estou focado no Senhor. Embora vivendo neste mundo, eu vivo para Deus, a minha mente é do Senhor, o que eu quero fazer é para o Senhor. Embora muitas vezes eu me sinta angustiado, eu sei em quem tenho crido, aleluia, e Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. É isso, meus irmãos, que devemos viver piedosamente. Será que você tem feito isso na sua casa? Será que isso tem acontecido dentro do seu lar? Para quem e para que você tem vivido? Esta é a pergunta. Eu estou vivendo aqui para a minha família ser guardada. Meu irmão, nós vivemos para Deus, o nosso viver é Cristo. Assim que o apóstolo estava ali ensinando a forma que nós devemos viver, eu creio, meu irmão, que tudo perde o sentido sem a esperança de uma vida eterna com Deus. Você está entendendo? O cristão é alguém que deve estar preparado para a qualquer momento se encontrar com o Rei dos Reis. E aí, quando encontrarmos com Ele, tudo fará sentido. Amém. Você está preparado para isso? Viver de maneira sensata, nós vimos aqui, tem a ver consigo mesmo. Viver de forma justa tem a ver com o próximo. E viver piedosamente tem a ver com Deus. Você deve viver sobriamente com as suas atitudes, como servo do Senhor. Você tem vivido assim? Você tem sido justo com a sua família, seus irmãos, como servo do Senhor? Você tem vivido em submissão àquele que um dia você confessou a sua fé? Meus irmãos, eu creio que este é o grande desafio, como cristão, deste presente século. Eu quero orar por você. É uma mensagem simples, mas eu quero que você precisa se lembrar que a vida da gente não deve ser simplesmente uma ortopraxia, viver de forma correta, mas precisamos conhecer esse Deus. E conhecendo esse Deus, precisamos vivê-lo intensamente no nosso dia a dia. E quando nós vivemos intensamente no nosso dia, nós sempre temos a graça de podermos viver sobriamente, a graça de sermos justos para com os nossos irmãos e a graça de vivermos piedosamente. Eu quero orar por você. Eu quero que dentro da sua casa, eu sei que a semana passou, estamos no início de uma nova semana. Eu quero orar com você, se você tem fé aí, eu quero que esta semana seja uma semana diferente para você e toda a sua família. Eu quero que nesta semana, este Deus, Ele faça presente no seu lar. Eu sei que Ele está aí, mas que você venha desfrutar desta bênção, da sua palavra, de aprender dEle e de viver nele. Deus tem bênçãos para a sua vida. Você pode orar comigo? Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, a Tua palavra foi proclamada, Senhor, foi aberta diante dos nossos olhos. Eu não sei até aonde esta palavra está chegando, mas o Teu Espírito Santo, eu creio que está comunicando ao coração de homens e mulheres nesta manhã. E eu peço que o Teu Santo Espírito, ó Pai, venha falar ao coração dos meus irmãos. E aí dentro deste lar, ó Deus, dentro das dificuldades, eu não sei quais são as lutas, as angústias da alma que eles estão passando, mas eu creio que Tu podes, ó Deus, neste momento, nesta semana, quando o mundo, ó Deus, está aí, sem saber o que fazer, porque a situação é difícil mesmo, ó Deus, venha haver homens e mulheres, que apesar de o mundo estar dessa forma, eles estão seguros no Senhor. Por isso eu oro, ó Pai, dá-lhe a paz, que excede todo o entendimento, dá-lhe a graça,
da firmeza em tua palavra, sabendo que o Senhor é Deus. E gera em nós novamente, ó Deus, a expectativa da tua vinda, porque sabemos que o Senhor está próximo. E a razão, ó Deus, de continuarmos amando ao Senhor é porque o Senhor virá buscar a sua igreja. E quando o Senhor vir buscar a sua igreja, tudo fará sentido. Obrigado por tua graça. Abençoe a igreja Nova Vida em Águas Claras. Abençoe a vida dos meus irmãos. Fortalece-os na fé. E que nesta semana ainda, ó Deus, haja bênçãos, haja cura, Senhor, haja renovação pelo Teu Santo Espírito. Seja a Tua graça na vida de cada um dos meus irmãos. É isso que nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Que você siga confiante no Senhor, adorando ao nosso Deus e eterno Pai. Que Deus lhe abençoe nesta manhã. Amém. Fala conosco nessa manhã. Perto quero estar, Senhor, junto aos teus pés. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, Senhor, te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Por isso nós declaramos: perto quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, Se comparado ao que ganhei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não
Aleluia. Que você possa declarar isso nessa manhã. Te louvarei, Senhor, não importam as circunstâncias. Que Deus te dê um dia cheio da graça do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te sustente, que o Senhor te fortaleça na fé, na convicção de que Ele cuida de você. Logo mais às 19 horas, estaremos na nossa transmissão do culto de celebração. Nós esperamos você, convide outras pessoas, para que nós possamos juntos celebrar ao nosso Deus. Feche os seus olhos, eu quero orar com você, quero orar por você, para que Deus esteja manifestando a sua graça sobre a sua vida nessa manhã. Pai, obrigado por mais esta manhã, obrigado por esta palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações, e obrigado pela oportunidade, pelo privilégio que nós temos de louvar o Teu nome, de engrandecer o Seu nome. Nós aqui, nesta transmissão, os nossos irmãos nas suas respectivas casas, e nós oramos para que o Senhor alcance cada um com a sua bênção, com o seu favor, com a sua misericórdia e com a sua graça, Senhor. Oramos por aqueles que se encontram enfermos, oramos por aqueles que têm, Senhor, nos enviado pedidos de oração pelos seus familiares, pela sua casa, rogando a Deus que o Senhor, na sua infinita misericórdia, traga, Senhor Deus, as respostas que o Teu povo tem buscado, Senhor. Que o Senhor traga cura, que o Senhor traga, Senhor Deus, a solução ao coração de cada um. Que o Senhor nos dê um dia cheio da Tua graça, e que logo mais à noite nós possamos estar reunidos, distantes fisicamente, mas reunidos no amor de Deus. Possamos estar no mesmo espírito, na mesma fé, na mesma unidade do Senhor. Assim, Deus, nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus, o Teu Filho, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos. Se você pode dizer, diga amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, meu irmão.